Olá, nós estamos começando mais um Pode Vencer e hoje nós vamos fazer um bate-papo a respeito de medo de cobrar. Nosso papo hoje vai ser com relação àqueles profissionais que querem cobrar e se sentem inseguros. Por que nós estamos dedicando um podcast como esse? É que no podcast anterior, num pedacinho lá, esse assunto surgiu. E aí saíram muitos comentários, muito bate-papo. Então a gente vai falar hoje especificamente sobre isso. Eu estou aqui com o Gabriel está junto. Bom dia. Bom, hoje a gente vai falar do empreendedor em geral. Principalmente aqueles que são ligados à prestação de serviço, né? Pode ser do ramo da venda, é prestação de serviço e venda. Exato. O medo, o monstro que é o medo de dar um orçamento. Seria isso? Isso. Que causa esse medo? Então, eu percebo que isso é muito comum, principalmente quando eu estou atendendo dentistas, médicos, profissionais que trabalham com artes, né? Pessoas que fazem trabalhos manuais de boa qualidade, têm trabalho bacana e eles enfrentam uma dificuldade em se valorizar. Isso não é, obviamente, uma prática comum a todos, mas é muito comum nós termos pessoas que, na hora de cobrar, não se sente seguro no processo de cobrança. E isso está ligado a quê? Está ligado a algo chamado autojulgamento. Então, como é que acontece? A pessoa está diante do comprador, o comprador pergunta o preço e lá dentro do cérebro dele algo fala assim para ele: não vale tanto, pede menos. Vamos imaginar um cenário, né? Ele chega com a cabeça pensando, olha, vai custar R$ 5.000 o meu trabalho. Aí ele olha para a pessoa e começa a ter um processo de autojulgamento. Então o cérebro dele começa a dizer para ele: nossa, mas será que ela vai pagar isso? Será que não é muito caro? Será que ela tem dinheiro para pagar? Será que ela está com vontade de pagar? E ainda existe outra coisa por trás que é a necessidade de vender, né? Estou precisando vender, estou precisando da grana. E aí você olha para a pessoa, ao invés de você falar assim, é 5, você já diz assim, 2,5 tá legal para você? Ô, bacana, fechado. E aí quando você termina de fechar o negócio, a pessoa lá um dia fala, nossa, eu esperava que fosse muito mais caro. E aí você começa a deparar o quê? Que é o que mata a gente. O que mata a gente é um negócio chamado medo. O medo é que mata. Tá, mas o medo é totalmente ruim? Não. Existe o medo bom e o medo ruim. O que é o medo bom? O medo bom é aquele que me ajuda a ter cuidado com a minha vida, a me proteger, tá? E que também é um medo legal de você não se supervalorizar também, né? De você apresentar algo dentro da medida. Mas o que é o medo ruim? O medo ruim é aquele fantasma que você tem dentro de você que começa a brigar com você mesmo, dizer que não é possível, que não vai dar certo, que o cara não vai gostar, que a pessoa não vai acolher o teu trabalho e assim por diante, tá? Então a pergunta a se fazer é assim, quem aumenta quem? Quem que aumenta? Quem que alimenta quem? E quem ganha de quem? Então eu tenho um medo e eu vou sentar para negociar com alguém. Quem é que está ganhando nesse momento? Vamos trabalhar praticamente isso? Essa semana eu estive numa empresa e entreguei uma proposta de trabalho. E havia lá 5 diretores da empresa olhando para mim e eu apresentando a proposta e ninguém falava no preço, e nem eu falava no preço, que eu não fui lá falar de preço, fui lá para falar do bom trabalho. E aí, no final, um dos diretores olhou e falou assim, então é este aqui o valor? Eu falei, é este o valor. Não disse se ele estava achando alto, se ele estava achando baixo, se ele estava gostando, não, só disse, é esse o valor. Um dos diretores falou assim, para mim está fechado. Aí o outro falou assim, não, mas eu preciso levar isso para uma outra pessoa que é da área financeira para a gente aprovar, para a gente não desrespeitar o processo. E aqui dentro de mim vinha algumas ameaças, assim, fala que se for o caso a gente pode renegociar o preço, né? Aí era aquele quem vai ganhar, quem ganha. Mas quem ganhou foi quem? Foi assim, absoluto silêncio. Ok, eu aguardo a comunicação de vocês. E essa postura, ela passa uma segurança, né? Parece que a pessoa que a gente está negociando, ela está segura de si. Realmente o produto dela vale o que ela está pedindo. Exatamente isso, porque o que acontece? Quando você tem qualidade naquilo que você faz, você tem confiança naquilo que você faz, e você coloca o preço muito abaixo, a pessoa que não te conhece, não sabe do valor que tem o teu produto ou a tua capacidade pessoal de fazer o trabalho,
ela vai olhar como diz, puxa, não sei, cara, isso não me trouxe confiança, não me deixou seguro. Há pouco tempo, eu levei um engenheiro de produção e apresentei ele numa grande empresa. E eu sei que ele é um gênio. Mas a hora que ele entrou comigo na empresa, quando ele viu o tamanho da empresa, eu olhei para ele e eu percebi que ele estava inseguro. E aí, durante todo o diálogo que ele teve com a diretoria da empresa, ele demonstrou insegurança o tempo todo. Ele apresentou uma excelente proposta com um valor fantástico e a empresa nunca ligou de volta para ele. E aí, um dia, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa da empresa e ele me disse o seguinte: cara, nós ficamos inseguros de contratar o negócio dele, porque ele estava com muito medo. Então a gente ficou preocupado se ele tinha capacidade de poder fazer esse trabalho, se ele tinha capacidade de desenvolver esse trabalho. Então a gente acabou por não contratá-lo. Então, ou seja, ele perdeu em virtude do quê? Do medo. Então não foi a falta de competência, não foi a falta de habilidade, não foi a questão do resultado que ele podia dar para a empresa, ou seja, os empresários olharam para ele e não se sentiram seguros. Isso acontece em tudo. Isso acontece com a mulher que faz bordado em casa e sai na rua para tentar vender esse bordado. Isso acontece com a pessoa que faz unha, acontece com o cabeleireiro, com a cabeleireira, tá? Que não consegue ter força para cobrar o seu valor, de falar realmente quanto vale o seu processo de trabalho. Então, eu tenho outro exemplo muito interessante. Eu tenho um amigo que um dia disse para mim assim: Alcione, eu queria te dar um feedback. Eu falei, fica à vontade. Ele falou assim, cara, eu acho que você poderia vender para muito mais gente, mas as pessoas têm uma ideia de que você vende caro. Eu falei assim, puxa, que fantástico, cara. Adorei o seu retorno. Ele parou e ficou olhando para mim. Mas como assim? Eu falei, não, adorei o seu retorno. Preocupado eu ficaria se as pessoas imaginassem que eu vendo barato. Aí eu ia ficar muito preocupado. Mas quando elas vendem, pensam que é muito caro, quando elas veem o preço real, elas fecham negócio de coach, elas fecham atendimento de constelação, elas fecham consultoria, tá? Por quê? Porque elas têm uma expectativa muito além daquela que é esperada. Então, a imagem é muito importante dentro desse processo. E quando a gente fala de imagem, nós estamos falando de posicionamento. Como é que eu me posiciono? Qual é a minha posição? Agora, quer ver? Vamos falar de coisas bem legais a respeito de valor, né? Como é que funciona isso? Há uns anos atrás, eu fui atender um marceneiro. E esse marceneiro tinha uma Kombi, lembra aquelas Kombi de antigamente que tinha aquela carrocerinha de madeira, né? E pensa numa Kombi estragada, destruída, e ele fazia móveis fantásticos. E eu falei, cara, como é que tá o negócio? Ele falou assim, pô, então não tá fácil, né? Entrar nos condomínios para fazer grandes negócios e tal. Eu falei, então, eu tenho uma dica para você. Eu falei assim, ele falou, qual dica? Eu falei, cara, a minha primeira dica é, vende essa Kombi. Ah, mas ela tem valor sentimental para vender, então reforma ela e guarda no fundo de casa. Mas pega algo decente. E aí ele falou assim, cara, eu comprei uma F, não sei se era 4.000, o que era naquela época, né? E ele falou assim, meu, mas deu uma mudança? Eu falei, por quê? Não, até a hora que eu chego nos condomínios, os caras já me perguntam, oi, tudo bem? O senhor vai fazer, vai entrar? Ele falou, quando eu chegava com aquela combinha, né, o cara olhava para mim, ele não me indicava para vizinho nenhum. Agora não. Agora eu estou montando um móvel e o vizinho de cima já me chama, o vizinho de baixo me chama. Eu falei, então, cara, é posicionamento. Você tem que se posicionar como alguém que faz algo de qualidade, como alguém que realmente transmite para o seu cliente algo de valor. Bom, que medo estava escondido por trás dessa história da Kombi? Um medo chamado simplicidade. Eu preciso ser simples, eu preciso ser humilde. Gente, a gente não pode confundir esse negócio de simplicidade com humildade, de andar com um carro velho, nem de chinelo de vão de dedo rasgado, calça estragada. Isso aí não tem nada de simplicidade nem de humildade. Humildade é algo muito diferente. Humus, camada fértil do solo, onde a gente lança a semente germina e cresce. É o lugar também onde nós pisamos. Então, a pessoa humilde é alguém que suporta os desafios da vida, mas é um lugar onde germina a vida. Então, não tem nada a ver que andar com ter um posicionamento ruim, né, ou andar com roupas que não sejam legais, né, não está ligado à vestimenta. Não é isso. Bem, acho que a gente está tocando num caminho assim. A gente falou de precificação,
né? Exato. Saber precificar. Aí nós falamos do sabotador interno, que é quando eu, vendedor, penso, puxa, meu produto não vale isso. Ah, não, puxa. Às vezes não é nem o não vale isso, né? Acho que tá caro. Ou acho que ele vai pensar que tá caro, né? E agora entramos nessa parte que hoje eu chamo, não sei se corretamente, de gourmetização. Seria o estar bem vestido para atender um cliente, passar aquela primeira imagem, uma imagem, como é que eu posso falar? Não de seriedade, mas com postura, isso. O que acontece é o seguinte, é muito comum, por exemplo, as pessoas dizerem assim, mas esse mundo é assim, esse negócio é muito chato, isso é muito aquilo. Tudo bem, cara, você pode achar aquilo que você quiser, mas só que tem um detalhe importante. As pessoas compram por imagem. O que vende é imagem, tá? Se é a imagem que vende, claro que eu não preciso ser o ostentador do pedaço. Não é isso, tá? Não é isso. É eu ter uma apresentação que seja mínima, tá? É eu ter um negócio legal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou especializada em fazer unhas. Legal. Quantas pessoas cobram para fazer unhas, né? Vou inventar, tá? Que não faço nem ideia, né? Puxa, eu estou fazendo a R$ 50, né? E visito as casas. Puxa, que bacana. Tá, mas lá eu tenho um salão muito bem arrumado, um negócio bacana, ajeitado, esse salão está cobrando 100. E você vai encontrar um monte de gente que vai querer ir no salão de 100. Aí você vai perguntar, mas por quê? Não, porque lá tem algo bacana, o ambiente é gostoso, o lugar é bem arrumado, eu me sinto bem lá, serve um café, tem uma série de fatores. Agora, o problema é quando você monta lá o teu salão tudo muito bem arrumado, monta um café, capricha na marca do café, e a hora que a tua cliente entra, você fala assim, cara, falar 100 vai ser muito caro, meu, porque ela faz com a mulher de 50, nossa, eu vou falar 60, eu vou falar 70, né? E aí outra pessoa paga e vai embora pensando assim, nossa, eu achei que fosse uns 150, pelo lugar onde está. Então, essa é a questão do posicionamento. Mas eu acho que a gente pode também tratar de duas formas esses assuntos. Existe aí uma questão emocional envolvida, depois nós vamos mergulhar mais nesse processo emocional, tá? Mas existe também uma questão administrativa. Então, qualquer negócio precisa ter uma planilha financeira do negócio. Porque uma planilha financeira, ela gera uma segurança para você. Então, por exemplo, você viaja para fazer negócios, então você tem que saber quantos quilômetros você roda, quanto custa rodar e assim por diante, tá? Aí eu olho para o mercado, quanto que um profissional como eu está faturando dentro do mercado? Qual é o valor hora que ele está tendo? Aí eu crio uma planilha. Quando eu crio uma planilha, eu olho e falo assim, puxa vida, se eu for atender aqui, eu não posso trabalhar a menos de R$ 100 hora, porque a menos de R$ 100 hora já vai começar a me dar prejuízo. Não, mas eu quero ter um ganho em cima disso, tá? Se eu quero ter um ganho em cima disso, quando eu planilhei, quando eu joguei o resultado, eu olho e vejo quanto que eu posso ganhar. Aí eu começo a ter entendimento do ganho. E por trás disso está um negócio assim, olha, muita gente acha que negócio é hobby. Cara, negócio não é hobby. Negócio é negócio. Hobby é outro papo, tá? Vai fazer coleção de alguma coisa, né? Não, mas negócio não. Negócio eu estou ali para ter resultado naquilo que eu quero. Eu não posso confundir o meu negócio com um hobby. Tinha um professor que dizia, todo negócio existe para dar lucro. Se não é para dar lucro, é filantropia. É exatamente isso. Não era comecei uma empresa, é para dar lucro. E não é pecado, né? Nenhum pecado nisso. E vamos pensar assim, puxa vida, eu agora, né, vamos imaginar uma senhora está em casa e eu estou fazendo lá um tapete, né? Ok, quanto custou de linha? Né? Quanto tempo você gastou para fazer o tapete? Nossa, mas eu consigo vender ele por R$ 100? Não consigo. Tá melhor não fazer. Se você está precisando ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. Pensa de maneira diferente, tá? Vamos pegar, por exemplo, o pessoal que está hoje no mundo digital, né? Envolvido a questão digital, existe uma questão de necessidade. Só que a necessidade, aí eu tenho uma informação, eu tenho um conhecimento, você tem uma necessidade, aí começa a precificação. E também está muito ligado à agenda, né? A agenda lotou, opa, é diferente, aí tem escassez do produto e os preços começam a ficar melhor. Mas tem um detalhe que pode levar você a ganhar mais dinheiro. E o detalhe principal, e agora nós vamos para o
processo mental, única e exclusivamente. Aumenta o teu sonho. Cara, se você não tem sonho, qualquer coisa serve. Se você não tem sonho, qualquer valor serve. Aí então, pera lá, não está legal do jeito que eu quero? Não está legal. Então, aumenta o teu sonho. Sonhe mais, sonhe maior. Porque o tamanho do teu sonho é o tamanho da tua esperança, é o tamanho da tua expectativa, é o tamanho da tua busca pelo dinheiro. Então, aumenta o sonho está muito pequeno, aumenta ele. Vai para outra coisa. Não, eu queria apenas ganhar dinheiro para comprar uma casa. Legal, tá indo bem? Tá indo bem. Puxa, mas está devagar, está faltando alguma coisa. Que tal você aumentar o tamanho dessa casa? Não dá para pôr uma piscina? Não dá para pôr uma área lá de lazer diferente? Nossa, mas agora dobrou o valor do negócio. Bacana, cara, aumentou o teu sonho. Quando você aumenta o teu sonho, aí você começa a buscar esse teu sonho. Você vai em busca dele, você vai atrás dele. E aí você começa a perder o medo de falar de preço. Por quê? Porque envolvido aquilo está o teu sonho, está a sua expectativa. Então a pessoa diz assim, você mesmo perguntou na outra reunião, né? Como é que eu quero ter 1 milhão com 30 anos? Fala, legal, vai ter 1 milhão com 30 anos, vai fazer o quê? Eu tenho que aumentar o meu sonho. Você já percebeu? Tem que ter um objetivo, né? Mas ainda, o sonho vem antes do objetivo. O sonho vem antes. E por que o sonho vem antes? Porque o sonho funciona assim. Você nasceu numa família onde você, pela manhã, levantou e disse assim para os seus pais, pai, o meu sonho é ser médico. Percebe que ainda não é um objetivo. O meu sonho é ser médico. A partir do sonho, você começa uma construção e você vai alimentando. Aí você começa a ver pessoas fazendo aquilo, você começa a ver pessoas que são médicas e você começa a construir o teu objetivo. Mas às vezes alguém mata o sonho de cara. Morre o sonho. Como que o sonho morre? Menino, larga de ser tonto, cara. Ninguém na nossa família é médico. A gente não tem recurso para um negócio desse. Ou seja, não sai do sonho. Porque se tivesse ido para o objetivo, lá no objetivo você ia definir assim, pera lá, de fato ir para uma escola particular eu não tenho recurso. Mas se eu estudar pra caramba, eu vou conseguir passar numa escola pública e eu vou conseguir fazer isso que eu quero fazer. Aí ele se transforma no objetivo. Mas o problema é que geralmente acaba na fase do sonho. Não dá tempo de sonhar. A pessoa lança, eu quero montar um pequeno negócio para mim. Ok, com o que você está sonhando? Não, eu estou sonhando com um lugar bonito, com um lugar bacana, onde as pessoas sentem, que elas se acomodem legal, que elas paguem por aquilo que eu vou oferecer para ela, não só pelo que elas vão comer, porque elas vão beber, mas pela satisfação de poder estar ali. Ainda é um sonho. Bom, então agora vamos fazer um projeto, vamos fazer um plano de negócio. Agora começa a definição de objetivos. Então, o que está acontecendo com o mundo empreendedor? Muitos dos empreendedores não têm a capacidade de sonhar. Quando eu não tenho a capacidade de sonhar, eu não tenho a capacidade de realizar. Só que lá no sonho já começa o processo do medo. Lá já começa quem vence. Quem vai vencer lá? Ali já começa. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vale a pena contá-la de novo, porque ela tem uma ligação muito direta com ter medo de cobrar aquilo que o produto vale. Eu já contei aqui um caso de uma pessoa que eu conheci alguns anos atrás, que vendo uma propaganda na televisão, resolveu comprar aquelas fabriquetas de chinelo, máquina que corta, que cola e tudo, e ele era um cara muito caprichoso. E ele falou assim para mim, Alcione, eu sou muito caprichoso, os chinelos que eu fiz são muito bonitos, eles são diferentes. Ele falou, mas aí eu fiquei pensando, e agora como é que eu vou vender isso? Aí ele falou assim, eu tinha um carro e eu coloquei os chinelos todos atrás do carro e falei assim, eu vou sair visitando os supermercados da região. Só que a hora que eu entrei no carro, o medo falou assim para mim, quem vai comprar chinelo de você, cara? Tá cheio de chinelo sendo vendido aí, tem marca famosa vendendo chinelo e agora você vai querer concorrer com isso? Ele falou assim, aquilo tirou um pouco da minha energia. Ele falou, mas aí eu entrei no carro e segui. Quando eu cheguei no trevo da estrada para sair da minha cidade, de novo, aquele fantasma do medo me atacou e falou assim, nossa, em que vergonha vai ser, hein, cara? Você visitar pessoas e oferecer chinelos? Ele falou assim, mas eu ainda consegui. Ou seja, quem alimenta quem? Ele falou assim, eu ainda consegui alimentar a minha vontade e fui em frente. Ele falou, mas quando eu cheguei na primeira cidade, que eu parei em frente ao supermercado, dentro do carro, de novo, quem alimenta quem?
Veio o outro lado e falou assim, cara, você é uma besta mesmo. Como é que você vai vender chinelo, cara? Olha o que você está fazendo. Você é funcionário público, cara. Você vai vender chinelo? Ele falou, cara, mas me deu um desgosto tão grande que eu liguei o carro e voltei para casa. Ele falou, hoje eu vendo os chinelos aqui, um compra um parzinho aqui, um compra um parzinho lá. Eu estou vendendo o que eu fabriquei, porque eu parei de fabricar. Falei, então, quem alimentou quem? Quem ganhou de quem? Falou assim, o medo ganhou. Falei, então, é isso daí. Você deixou o medo ganhar. O medo não pode ganhar. Tem que ganhar minha força de vontade. Eu falei para ele, mas qual era o teu sonho com os chinelos? Ele falou assim, então, eu não tinha assim um sonho de ser um grande vendedor de chinelo. Eu não tinha um sonho assim de ter um grande negócio. Isso não fazia parte do meu sonho. Eu falei, então faltou isso, cara, você não sonhou. Sonhe grande, cara, sem medo. Aumente o tamanho do teu sonho. Porque quando você aumenta o tamanho do teu sonho, as emoções crescem dentro de você e vem aquele fantasma do medo tentando te destruir e você fala, vai, cara, dá licença, vai dormir, meu. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Deixa eu ir em frente. Quer ver como é que isso acontece? Você olha para uma menina bonita, menina linda, tá? Mas você tem uma cabeça formada assim, ou um molequinho feio, né? E a tua família sempre alimentou que você é um moleque feio, tá? E você nunca deu bola para o que eles falaram para você. Você sempre falou assim, feio ou não feio, eu vou conquistar aquilo que eu tenho de melhor nessa vida. E aí você chega naquela pessoa, começa a bater um papo, ela se encanta por você, porque o encantamento não é só pela beleza. A beleza é muito pouco perto da intimidade, da relação de pessoas. A gente é feio, mas a gente é desenrolado, né? Entendeu? É aí que tá o segredo. Ou seja, eu estou pronto para isso. Você percebe como é que isso não acontece apenas em cobrar alguma coisa? Isso acontece em tudo na vida. Né? Não vou conseguir. Puxa, essa pessoa não é pra mim, né? Ou dentro dos negócios mesmo. Estava falando agora, começar um negócio pequeno. Eu lembro quando eu comecei a tabacaria, minha primeira compra de carvão foi de 1 quilo. Nossa, mas quem compra 1 quilo? Vou ligar para meus amigos, falo, compra comigo. A última compra foram de 200 quilos de carvão. E começou com... Ou aquele empresário que começou no fundo de casa, como o dono da Microsoft, o próprio Steve Jobs. Enfim, né? Gente, começou ali naquilo que alguns diriam, puxa, que vergonha, você vai fazer isso mesmo? Assim, vou fazer isso mesmo. Né? E o sonho, pelo que eu entendi, o sonho não deixa. O sonho, ele consegue vencer o medo. Exato. Diferente do objetivo. Porque quem tem sonho tem esperança, tem... Você quer ver algo? Você quer ver algo legal? Você quer ver algo interessante? Quem alimenta quem? Provavelmente, alguns de vocês que vão assistir esse podcast vão dizer assim, mas só tem um Steve Jobs, né? Só tem um fulano de tal, só tem um não sei o quê. Exatamente. Por que só tem um, só tem dois, só tem três? Porque eles não olham para esse padrão do medo. E tem N possibilidades por aí, tem N oportunidades por aí. Então pode ser que o teu sonho já está morto, porque você faz uma contagem da população mundial e fala assim, mas diz os estatísticas que só 2% nasce empreendedor, então acho que eu não faço parte dessa turma, eu não estou nesse pedaço. Você já morre agora, você nem sonha. É como se nós estivesse dizendo assim, tem algo ainda antes do sonho, né? Que não me permite realizar aquilo que eu tenho que realizar. E isso acaba comigo e atrapalha o meu processo. Então eu tenho que aprender que eu tenho que sonhar antes. Tá, mas é impossível, não importa se é impossível. É difícil, não importa se é difícil, cara. A questão é que alguém foi lá e fez. Por exemplo, vamos pegar a pessoa que tem medo de escuro. Ok, o que tem lá no escuro? Não sei. O que mais que acontece lá? Também não sei. Então você está com medo do quê? Nossa, mas me dá algo assim por dentro que parece que vou, né, me paralisar. Ok, cara, mas você tem que enfrentar. Enfrenta. Só tem um jeito de vencer o medo. Enfrenta ele. Enfrenta o medo. Ou então você também pode se perguntar, tá, mas eu tenho medo do quê? Tenho medo de passar vergonha. Tá, passar vergonha vai provocar o quê em você? Eu vou ficar exposto. Tá, ficar exposto vai provocar o quê em você? Vai lá no cerne dessa situação. Então é muito comum, por exemplo, acontecer com pessoas que quebram, né? E aí depois que a pessoa quebra, ela fala assim, cara, agora eu aprendi a cobrar. Porque antes, nossa, eu não tinha certeza, eu não tinha autoconfiança, ou seja,
O auto-julgamento destruiu a pessoa antes do negócio ser realizado. Eu acho que acontece um processo assim também. Quando eu comecei a tabacaria, eu comecei com 4 sabores de essências, 1 quilo de carvão. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei com vergonha. Falei, mas e agora? Puxa, eu vou ligar para meus amigos. E o que eu fiz? Eu liguei para os amigos mais próximos. Eu falei assim, dá uma oportunidade para mim, cara. Compra um meu aqui. Eu nem sei onde você compra, mas você compra o meu, você compra o meu. E por aí vai, e foi. Realmente, no caminho, eu encontrei pessoas que disseram, você não sabe vender isso, não. Não mexe com isso, não, cara. Você não sabe vender. Puta, mal você mexendo com isso, né? E realmente, me levei a pensar, falei, mas será que é vergonhoso vender isso? Hoje que deu certo, hoje eu posso falar que deu certo, é um faturamento bacana. Hoje que deu certo, eu falo, eu vendo isso com o maior orgulho do mundo. Não, eu vendo, trabalho, tenho uma tabacaria, são 4 anos de tabacaria, mas antes eu ficava pensando, puxa, será, cara? Às vezes ia conhecer a mãe da namorada, né, e falar, puta, vou falar que eu tenho uma tabacaria. Hoje eu falo, com orgulho, eu tenho uma tabacaria. Mas e antes? E é exatamente que eu acho que eu posso passar para as pessoas a pessoa que te julga, que fala, mas você vai fazer isso mesmo? Geralmente a gente não tem sucesso, cara. Porque é aquela pessoa que o sonho daquele empresário, como o Elon Musk, que começaram no fundo de casa, também diriam para ele que aquilo era vergonhoso. Nossa, mas você vai fazer isso mesmo? Né? Não, mas tem certeza? Você vai levar o ser humano para Marte? Você vai fazer foguete da ré? Né? Que vergonha! Isso pra gente que já tá inseguro no começo de um negócio, é difícil, porque a gente fica pensativo. Vou falar pra mãe da minha namorada que eu tenho uma tabacaria, cara. Quem tem uma tabacaria? Aí hoje que as pessoas veem, né, o que a gente conquistou, que observam como a empresa tá, falam, nossa, que bacana, até se interessam. Nossa, que bacana, que legal. Mas as outras, acho que a gente não pode também dar tanta trela para quem tá ao lado, né? Porque a gente tem que seguir firme, né? Eu tenho o sonho de fazer um foguete da ré. Pois o homem foi lá e fez o foguete. O foguete da ré, né? Nós temos 2 situações, né? Nós temos, por exemplo, as pessoas que são paralisadas pelo medo, tá? As pessoas são paralisadas pela vergonha. Isso tudo são sabotadores, porque eles não são reais. Que vergonha? Vergonha de quê? Medo de quê? Por isso eu sempre digo, quando você encontrar uma criança vendendo limão, cara, compra e paga. E paga mais caro do que ele está pedindo. Ele vai se encantar tanto, ele vai sonhar tão forte, que ele vai sair achando mais limão. Não sei se ele vai pegar emprestado de alguém, né? Ou se ele vai comprar para revender. Mas o importante é que você fala, ele descobriu assim, cara, esse negócio dá certo. Isso aqui funciona. Sempre tem alguém disposto a pagar pelo meu serviço. E vai pagar de maneira feliz, equilibrada, satisfeita. Ele vai ficar legal. Ontem eu estava olhando, por exemplo, um pessoal postando limpeza de carro. Né? E aí eu vi o cara postando o teto do carro sujo e de um lado branco. Né? Falei, pô, você olha para esse desenho, você não pergunta nem quanto custa, cara. Você não quer saber quanto custa. Você quer saber o quê? Eu quero ter um carro limpo, cheiroso, como esse cara aqui vai ter. É caro, é barato? Pô, isso não importa. O que importa é que eu quero ter algo legal. Agora, pode ser que o cara que faz o serviço saiba ter uma planilha, sabe cobrar legal aquilo que ele tem que cobrar, e pode ser que na hora de cobrar ele fale assim, eu estou entregando algo de valor para esse meu cliente. Então isso aqui merece ser cobrado, tá? E pode ser que ele seja atacado, né? Porque quem alimenta quem? E pode ser que ele seja atacado pelo medo e ele entregue todo aquele valor, toda aquela proposta por um valor muito pequeno. Só que daí o cliente vai embora satisfeito, que foi muito barato, e ele é um cara infeliz. Porque ele não consegue realizar o sonho dele, ele não consegue conquistar aquilo que ele quer, ele não consegue ter o dinheiro que ele precisa ou que ele tem vontade de ter, e ele vai ficando cada dia mais o quê? Bloqueado, travado, tá? Então, é quem alimenta quem. Olha para suas crenças, o que é que está te bloqueando? E preste atenção, quem é empreendedor, isso ataca exatamente na hora que a pessoa fala quanto custa.
Esse é o momento que dá aquele ataque por dentro. Então, olhe para isso. Por quê? Porque pode ter muitas outras coisas que te atacam, que te atrapalham. Sabia que aí tem um segredinho para ajudar nisso? Assim, ó, o seu cliente pergunta o preço. Você diz para ele assim, em 5 parcelas, custam R$ 2.500, que são 5 parcelas de 500. Ah, é? É. E se for à vista? Se for à vista, é R$ 2.000. Nossa, mas você não dá desconto? Tem uma sacada aqui muito legal. Você vira para ele e diz assim, mas você vai querer desconto do desconto? Pronto, encerrou o assunto. É assim que você faz parar a negociação. A negociação para. Agora há pouco eu estava negociando aqui um móvel, né? A pessoa me mandou pelo WhatsApp o valor do móvel. Falei, se eu comprar 2, quanto faz? Ela me respondeu assim, é tanto. Eu falei, tá, mas você só somou o preço, não tem um desconto? Ela falou assim, eu não posso alterar o sistema. Eu falei, preciso receber um treinamento, né? Não posso alterar o sistema, não quer dizer nada. É com ela, teria que responder para mim, olha, então, se fosse em parcelas, ficariam em tanto, mas esse já é um grande desconto, eu não posso dar desconto sobre o desconto. Acabou o assunto. Porque o outro do outro lado fala assim, nossa, acho que eu estou indo além do que é possível, além daquilo que é permitido, eu estou avançando o sinal além dessa condição. Bom, mas vamos pegar o caminho exatamente do modelo mental. O que é um modelo mental? O modelo mental é algo que ocorreu na nossa vida e foi se repetindo. Normalmente, quando nós repetimos por 5 vezes alguma coisa, é como se o nosso cérebro recebesse um comando dizendo, grava isso, grava isso. E aí, você se habitua a toda vez que você vai fazer um negócio, a sentir medo na hora de fazer a negociação. E isso programa o teu cérebro. Há uma programação interna. Quando essa programação acontece, isso começa a virar um hábito. E a partir do que você vai repetindo o hábito evolui e vira um vício. Então é por isso que você tem um vício de toda vez de que vai dar preço para alguém, você se sente desvalorizado, você se sente inferior, você se sente menor. Então você precisa aprender a trazer as coisas para o equilíbrio. Como assim? Equilíbrio entre o dar e o receber. Eu estou dando um trabalho e vou receber por esse trabalho este valor. Ah, mas a outra pessoa diz assim, não, esse valor não vale, não está legal. Ou seja, não vai dar uma relação de continuidade aqui. Essa relação não vai ser possível de continuar. Por quê? Porque sempre quem está embaixo tem uma tendência a se afastar. Ele não vai suportar ficar trabalhando por um valor que não é aquilo que equilibra. Sim. Então, você tem que colocar para a pessoa com clareza, olha, para nós termos um equilíbrio de relação e eu poder te entregar um trabalho de qualidade e você ficar satisfeito, é aqui que nós vamos ter o equilíbrio. E aí, à medida que você começa a fazer isso, você começa a instalar um novo hábito, você começa a instalar um novo comportamento e daqui a pouco você não vai ter problema nenhum em dar preço, em falar de preço com mais nada e com mais ninguém. É o equilíbrio, ou seja, você saiu do auto-julgamento. Aí você está deixando que quem julgue o teu trabalho? O outro que está do outro lado. E ele vai dizer para você, puxa, legal, vou comprar o teu negócio porque realmente vale o que você está pedindo. Ou ele pode dizer para você, olha, não vou comprar o teu negócio porque infelizmente não vale o que você está pedindo, eu não sinto valor nisso. Ok, quem julgou? Ele, não você. Então você não pode ser derrotado por você mesmo. Você não pode permitir que você mesmo se derrote. Eu posso receber um não do outro lado, mas não eu dar não para mim mesmo. E porque talvez não seja aquilo mesmo. Já estamos negociando eu e você, eu te trago um produto aqui. Olha, esse produto eu consigo fazer tanto, consigo parcelar em tantas vezes sem juros para você. E fácil vir para mim e falar assim, Gabriel, não é o padrão que eu estou procurando. Talvez seja um padrão inferior mesmo. Fala, não, mas eu trabalho com esse esquema, você não consegue? Puxa, não consigo. Ou talvez, né, a gente esbarra ali no caso de necessidade. Puxa, eu preciso fechar um negócio. Eu tenho que fechar, as contas estão apertadas, mas compensa eu abaixar o preço, por exemplo, do frete. Aí me estoura um pneu na estrada, perdi dinheiro, né? E eu tava conversando com um amigo,
Também há a questão de, vou vender carne vermelha da Índia. Eu não consome carne vermelha lá, cara. Como que eu vou vender? Eu tô no lugar errado, então eu tenho que buscar outra, né? Eu tenho que, Posicionamento. entendeu? Tenho que buscar outro lugar, público-alvo, né? Para quem eu estou vendendo, quem vai consumir, o valor agregado do meu produto é X, como vou fazer? Acho que são todos esses fatores que esse ligado ao negócio, não à persona, né? Por isso você precisa ter uma planilha financeira. Esse é o detalhe. Essa semana eu estava fazendo um planejamento sistêmico da educação numa cidade e eu escutei os professores conversando, só ouvi à distância, e uma disse assim: apareceu lá uma criança vendendo pequenos bombonzinhos, né? E ela disse assim: é porque a escola deu ovo de Páscoa e dentro dos ovos havia pequenos bombons. Aí ela disse: a menina pegou os bombons dos irmãos, colocou numa cestinha e saiu para vender os bombons. E ela falou assim, ela chegou em mim para vender, eu falei: mas você está vendendo por quanto? Ela falou assim: eu quero 50 centavos cada um. Aí a professora falou assim, eu disse para ela: nossa, mas está barato, né? E disse que a menininha falou assim: não fez mal, isso aqui vai me dar lucro. Óbvio que a professora sabia que ela tinha tirado os bombonzinhos de dentro do ovo de Páscoa e tudo mais, né? Mas Já tava com margem boa, né? já estava com margem boa. Mas daí você olha, cara, olha o encantamento. É uma criança, né, de primeiro a quinto ano, Sim. uma criança de primeiro a quinto ano, que já sonha, que olha para o negócio e fala assim: puxa, eu já me empantufei de chocolate, por que eu vou comer o que está lá dentro? Eu vou fazer negócio com isso daqui, porque daí eu vou pegar isso daqui e vou comprar outra coisa. Daqui a pouco eu ganho mais e começo a revender. Então a gente precisa olhar para essas crianças e valorizá-las muito, sabe? E comprar delas. Cara, eu vou dar um conselho para pai e mãe. Pelo amor de Deus, não mate sonho de filho. Não matem os sonhos dos teus filhos. Você sabe que um dos nossos, né, sonhou muito quando era criança que ia ser padre. Ele sempre dizia que ia ser padre. E eu falava: cara, tô contigo. A tua decisão é a minha. Tô com você. Vamos firme, né? Até um dia que ele chegou em casa e falou assim: pai, padre não casa? Eu falei: cara, não casa. Ah, então eu não quero mais ser padre. Eu falei: ótimo. O que você quer ser agora? Aí ele disse para mim: eu vou ser tratorista. Eu falei: que legal, cara. Tratorista é algo muito bacana. Pega mesmo, faz firme esse negócio, vai em frente, tá? Então, olha, não mate sonho. Não mate os sonhos. Tem uma história que eu já ouvi há muitos anos que eu acho que vale a pena contar para ilustrar isso, né? Diz que um pai tinha 2 filhos e comprou um presente para cada um. Diz que um dos filhos ganhou uma caixa comprida, fina. Diz que quando ele abriu, tinha uma bicicleta desmontada. Aí diz que ele falou assim: nossa, bicicleta desmontada, vai ter que montar? Nossa, e nessa cidade que só tem morro para subir, nossa, quem que vai usar uma bicicleta? Aí disse que para o outro filho, o pai deu uma caixinha. Aí disse que o menino abriu a caixinha e estava cheio de estrume de cavalo. Diz que ele olhou e falou assim: cara, era isso que eu esperava. Eu vou ser dono de um aras ainda. O meu momento vai chegar. Captou o que é o sonho? Então, uns já não sonham desde criança e outros sonham com coisas extraordinárias. Ele pega aquilo que ninguém está vendo e que ninguém percebe e deixa eu ir em frente. Mas aí eu alerto: quem cuida e quem faz nascer sonho e quem faz matar sonho é pai e mãe, tá? É família. Né? Então, mas não olha pro teu pai agora quando era que ele matou teu sonho, não. Toma cuidado para você não matar o sonho do teu, tá? Dos teus filhos que virão. Não é porque o que passou já passou. Eles fizeram o que eles podiam, com aquilo que eles tinham. Então, às vezes a gente, como pai, a gente pensa assim, puxa, meu filho chega em casa e fala assim, um diz pra mim que quer ser policial, o outro diz que quer ser médico, né? E vem um e fala, eu quero ser astronauta. A gente pensa, nossa, mas astronauta, meu filho. Mas fala assim, isso mesmo, você vai pra lua, você quer ser? Eu não quero, então vai. Bagaça, você consegue. Mas às vezes, como pai, a gente pensa assim, puxa, eu queria algo diferente, meu filho, ou projeto meu sonho sobre ele, né? Só que na infância, acho que o importante é não matar o sonho.
É exatamente isso. É o essencial. Quer ser, tá? Futuramente talvez ele veja e falar, não, esse negócio de astronauta não é comigo. Você viu, Vai construir isso. o mais velho meu queria estudar dinossauro. Vai lá, isso é arqueólogo, acho que chama. Vai, bagaça, vai, faz. A gente, como pai, erra também, peca às vezes projetando o sonho da gente sobre os filhos da gente, né? Isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a gente quer fazer o nosso projeto, o deles. Não, o deles é o deles, cara. Eles são únicos, né? Foram gerados de maneira única, são especiais, são únicos. O paizão, o nosso criador, fez algo muito especial por eles. Então é o sonho deles, tá? E aí você começa a perceber que provavelmente quem está nos assistindo e que tem medo de cobrar pode ser uma pessoa que teve o seu sonho destruído, mataram quando criança. Quando alguém dizia para ele assim, mas será que vale alguma coisa? Será que o que você faz presta? Será que alguém vai comprar isso de você? Isso não vai dar certo não, cara. Parte isso aí. Exatamente isso, tá? Exatamente essa condição, ou seja, já tiveram os seus sonhos destruídos na infância. Não, mas aí vem aquela pergunta, e agora eu estou lascado? Não, cara, você não está lascado. Padrão mental pode ser mudado, tá? Só tem um detalhe que é importante que todos saibam. O cérebro sabe se programar, mas ele não sabe fazer desprogramação. Ele programa automaticamente, mas ele não sabe se desprogramar. Mas é bem simples. Você abre um armário em período chuvoso e está cheio de mofo, e vem um comando cerebral, tanca o nariz, para quê? Para proteger, porque ali tem fungo e tudo mais, e vai fazer mal para você. Legal. Aí, limpar o armário, toda vez que você abrir o armário, o que o cérebro vai fazer? Tranca o nariz. Você já deve conhecer aquelas pessoas que dizem assim, todo mês de julho eu fico gripado, não fica? Legal. E ainda você reafirma, né? Sim. Você manda um comando para ele dizendo assim, todo mês de julho fique gripado, tá? Esquece não, hein? Não esquece, hein? Tem que ficar gripado no mês de julho, tá? Mas eu posso desprogramar isso? Tudo é desprogramável. Aí a gente vai para o campo da PNL, né, da programação neurolinguística, e trabalhar esse processo de desprogramação. Ou seja, se você conseguir fazer isso sozinho em casa, ótimo, né? Se você não conseguir, contrata um profissional, né? Estamos aqui por isso. E o preço é legal, tá? Mas se você consegue fazer em casa, ótimo. Mas como que eu me desprogramo em casa? Puxa, é você mesmo trabalhando com você e dizendo, pera lá, aquilo lá aconteceu aquela vez, não precisa acontecer todas as vezes. Assim tem programação de todo jeito, né? Toda vez que eu viajo, furo o pneu, né? Pô, vai furar de novo, né? Mas que o prego me procura. Incrível, né, cara? Quem tem medo de rato, encontra o quê? Rato. Tem medo de barata, abre uma gaveta, encontra uma barata. Quero comprar um carro azul. Só vejo carro azul. Só vejo carro azul. Ou seja, então a pergunta é, quem alimenta quem? Quem alimenta quem? É isso que nós queremos deixar com você. Quem tem te alimentado? Quem tem te alimentado é o sonho? Quem tem te alimentado é a esperança? Quem tem te alimentado é o grande desejo de conquista? Ou quem está alimentando você é o medo? Você escolhe. A escolha é sua. Veja com quem você quer ficar. Valeu, Gabriel. Pessoal, muito obrigado. Um bom dia, bom fim de semana para vocês. Vamos para cima, não desistam dos seus sonhos. Um abraço.